E eu escolhi esse versículo porque tem a ver com o nosso tema para começar o programa. Dependência química é uma doença, a gente sabe que precisa de tratamento e é uma doença multidisciplinar que envolve várias áreas. Eu sempre tenho toda segunda-feira aqui os voluntários de Amor Exigente e tenho aprendido toda segunda-feira sobre essa doença. E a sociedade precisa aprender porque ela está adoecendo por conta da dependência química. Então hoje a gente fala sobre uma dessas facetas do tratamento à dependência química, com o Miguel Tortorelli, que é vice-presidente da Federação de Amor Exigente, com a Dilson Lima, que é voluntário do Grupo Amor Exigente, e com a Helena Paiva, que é presidente do Coliseu Box Center. A gente vai falar como o esporte, a atividade física, o cuidado com o corpo pode caminhar junto com o tratamento da dependência química. 3 convidados queridos, sejam bem-vindos. Miguel, já sabe o caminho. Seja bem-vinda, muito bom te receber. Grande prazer. Prazer é nosso, viu? Eu digo sempre que é um privilégio poder aprender com quem entende, com quem sabe, né? Já dei uma adiantada que o tema é dependência química e esporte, cuidado com o corpo. É isso mesmo? Precisa caminhar junto. Com certeza. Conta pra gente um pouquinho da tua experiência no tratamento do dependente químico e o esporte. Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com você nesse programa maravilhoso que já começou assim de uma forma, né, falando da palavra de Deus. Obrigada. Que isso é o que norteia a nossa vida, né, inclusive o Coliseu. Bom, a nossa experiência com dependência química, ela começa muito lá atrás, né? Começa há 22 anos, onde eu costumo dizer que o Coliseu, ele nasceu primeiro no coração de Deus, que passou para o coração do meu esposo, William Paiva, que passou para o coração da família toda, e por isso o Coliseu existe. O que acontece é que quando nós trabalhamos primeiramente na prevenção da dependência química, porque, eu vou te dizer, é muito difícil. Nós sabemos, nós que mexemos nas duas pontas, né? Nós mexemos tanto na parte da prevenção, como na parte de quando, infelizmente, a pessoa já entrou nas drogas. Porque nós também temos uma comunidade terapêutica que cuida da pessoa já no estado de drogadição. Então, nós sabemos que quando você mexe com a criança, com o adolescente, através do esporte, através da arte, o Coliseu, ele não é só boxe. O nosso esporte é boxe. Mas quando você mexe com a criança através de uma coisa multidisciplinar, que é o que o Coliseu faz, os resultados são maravilhosos. Você não deixa que essa criança, que esse jovem, que esse adolescente, ele chegue no estado de drogadição. Isso é o que realmente funciona muito. É muito interessante, né? Como eu falei, a gente vai juntando aquilo que a gente lê na Bíblia, com as descobertas da ciência, com aquilo que a família acreditava. E quando a gente fala de esporte, se você parar para imaginar, olha quantas facetas tem. Primeiro, a percepção de quem se é, então o aumento da autoestima. Depois, estímulo de alguns hormônios que são importantes. Exatamente. O hormônio da serotonina, por exemplo, que traz o bem-estar, não é verdade? Você estava falando de boxe, que é o trabalho focal do Coliseu. O boxe também libera aí um monte daqueles impulsos, um pouco da agressividade que a gente tem dentro da gente, exatamente, né? Que você consegue deixar o respeito. Então, às vezes, é até interessante, né? Porque as pessoas falam assim, por que o boxe? Até porque nós mexemos diretamente com... Nós temos hoje 3 coliseus em lugares estrategicamente escolhidos, porque são lugares bem de periferia mesmo, praticamente dentro de comunidades. E, assim, são lugares onde outros esportes talvez não tivessem o mesmo resultado, né? Até porque as pessoas teriam mais dificuldades, né? Até porque seria mais caro para chegar, por uma série de coisas seria mais difícil. O boxe é uma linguagem que eles conseguem entender. Os meninos vêm, né? Porque é uma brincadeira, todo garoto, toda menina gosta de brincar de luta. Isso já é uma coisa que vem desde criança. Toda criança gosta de brincar de lutinha. E eles vêm para isso e acabam se tornando ali crianças que vão ter respeito um pelo outro. O nosso foco principal não é tornar campeões, até o nosso slogan é esse, formando campeões para a vida, não campeões para o ringue. Mas assim, por uma dádiva de Deus, nós temos formado muitos atletas, muitos campeões para o boxe também, apesar de não ser esse o nosso intuito principal. Muito bom. Adilson, qual que é a sua relação da dependência química e esporte? Como é que você vê isso? O que você
pode passar para a Conta um gente? pouco da tua Primeiro, história. claro. Primeiro, Cláudia, muito obrigado. Eu estou muito feliz de poder estar passando um pouco dessa experiência ao telespectador, porque a informação é fundamental. Eu quero falar, evidentemente, da minha relação do Coliseu. O Coliseu tem 22 anos de história e eu estou há 20 na instituição, hoje gestor do Instituto Coliseu. No Coliseu nós temos um projeto chamado Projeto Recomeçar, que é um projeto voltado ao ensino dos passos e a metodologia do AE aos albergados de Guarulhos. É bem diferenciado. Nós saímos de lá, fomos até o albergue, pegamos os albergados, levamos lá para a instituição e ali nós ensinamos, graças aqui ao professor Miguel, aprendi a metodologia e nós ministramos lá para os albergados de Guarulhos com uma série de histórias de ressocialização, volta ao convívio familiar, volta ao mercado de trabalho, reestruturação da família. Então, tem esse testemunho. Agora, o senhor Miguel falou, Adilson, fala do seu testemunho pessoal, porque é fundamental, é importante para o telespectador. Confesso, um pouco constrangido, mas a gente fala claramente, eu tenho um histórico de múltipla drogadição, Cláudia, em relação ao álcool, alcoolismo, em relação à maconha, que foi a porta de entrada, né? E aqui nós estamos muito felizes pela nova resolução aí em relação à questão da política sobre drogas. Também a cocaína, a lança-perfume, enfim, como eu disse, um histórico de múltipla drogadição. O esporte exerceu uma função fundamental nesse processo, mas a minha relação de restauração não teve ligação com comunidades terapêuticas, né? Mas o convívio com o esporte, com a atividade esportiva, tudo isso foi fundamental nesse processo de restauração da minha vida, da minha sobriedade e de deixar... como é que eu posso dizer? De vencer e superar a questão da drogadição. E hoje já vão 33 anos de sobriedade. Que coisa Mas como maravilhosa. dizemos, Cláudia, é só por hoje. Limpo só por hoje. Eu fico encantada mesmo de ver esses depoimentos e de ver que o amor exigente, ele não para numa metodologia que é campeã e que dá certo. Ele vai além. Ele vai fazendo essas junções aí com outras facetas que englobam o tratamento da dependência química. Isso é maravilhoso. Agora, a gente fala do esporte, da importância do esporte, mas a gente sabe que, na verdade, é um dos pilares e ele não anda sozinho na dependência química, não é verdade, Miguel? Então, e quando nós começamos a conversar, né, nós falamos, não existe prevenção sem a família. Família é fundamental. E aí que entrou o amor exigente, né? Com os familiares e também levando os princípios para as crianças e adolescentes. E nós trouxemos, Cláudia, né, um dado da Islândia. A Islândia, em 1998, 48% dos adolescentes de 15 a 16 anos, né, entravam precocemente no álcool. 48% desses jovens estavam usando bebida alcoólica, já não bebendo de vez em quando, mas com uma frequência quase que diária. Em 2016, esse índice caiu para 5% dos adolescentes de 15 a 16 anos. Por quê? Pelo esporte. Olha... Então, o próprio Estado desenvolveu nas escolas, aquele que estuda de manhã vai fazer esporte à tarde, vice-versa, e as instituições para levarem esses adolescentes e essas crianças para o esporte. E com o esporte, com a prática do esporte, eles conseguiram essa redução. E mais, à noite, palestra para os pais, incentivando os pais a, nos finais de semana, levarem os seus filhos, tá, para passeios em parques. Não precisa gastar dinheiro. Não, leva para É o estar junto, né? Agora, é muito importante a gente prestar atenção nisso e entender a importância do esporte, mas entender que ele não anda sozinho. Eu me lembro até de já conversar com alguns voluntários de Amor Exigente que conheceram a droga dentro do esporte. A gente sabe que existem aí casos até sérios, né? Ligando droga ao esporte. Então, o esporte sozinho não vai. Não.
A família, como disse bem o Miguel, tem que estar junto. Agora, a gente aqui não quer só promover um debate. O que eu quero mesmo é te ajudar a tomar algumas decisões importantes na sua vida. Eu sei que muitas vezes você ainda tem tempo de agir, então a prevenção, ela entra e é muito importante. Amores, a gente tem cursos de prevenção, mas talvez hoje você já esteja num estágio, na sua codependência, de muita tristeza, de muita dor, de muita luta, ou talvez você, dependente químico, também sofrendo, né? A gente sempre fala que o dependente químico, ele começa a usar a droga sorrindo, mas chega uma hora que ele começa a usar a droga chorando, e talvez você esteja chorando agora. Através do esporte, dá para trabalhar também a sobriedade para quem está na droga, para quem já está com a doença? Olha, Cláudia, a nossa experiência, por exemplo, nós temos o nosso instituto, né? Hoje é um instituto porque nós temos várias atividades, né? Então, quando você estava falando agora, só voltando um pouquinho para não perder o fio da meada, quando você estava dizendo que só o esporte não é o suficiente, e nós acreditamos nisso piamente. Por exemplo, o Coliseu hoje, e Coliseu por quê? Porque é uma arena, né? Esse foi o nome escolhido porque ele é uma arena para lutar contra a degradação, contra aquilo que é de ruim que pode existir. Então, o que nós aprendemos ao longo desses 22 anos? Que o esporte, ele é a ferramenta. Por exemplo, quando ele estava dizendo ali, uma criança, ela vem, hoje, realmente é isso que acontece. Antigamente, até 20 anos atrás, você via uma criança, um jovem com 14, 15 anos com um problema com maconha, né, com álcool. Hoje, com 8, 9 anos, você já percebe isso. Hoje, cada dia mais, você precisa abaixar a faixa etária, infelizmente. Hoje é isso que acontece. Então, você tem que trabalhar. Por exemplo, o Coliseu começou já um trabalho, no domingo passado, inclusive, nós começamos um grande trabalho com crianças em uma das nossas unidades, e vamos passar para as outras também, com crianças a partir de 3 anos de idade, onde as famílias vêm, onde existem palestras, brincadeiras, aos domingos. Por quê? Porque aí nós conseguimos reunir as famílias. Então, isso já é uma outra atividade que vai surgindo dentro do Amor Exigente. E vocês têm lá também, não é só o boxe, é a dança? Sim, a dança, então a zumba, que são para as famílias virem junto com os filhos. Então, tudo isso você vai unindo as famílias e você vai falando. E o carro-chefe de tudo isso, falar do amor de Deus. Independente da religião, mas colocar os parâmetros de Deus. Espiritualidade é fundamental. Espiritualidade é o tripé, né? Se Deus não estiver no negócio, como a gente costuma dizer, nada vai prosperar. Nós cremos assim, pelo menos, né? Independente da religiosidade da pessoa. Mas se Deus não estiver nisso, nada vai prosperar. Mas o que nós estávamos dizendo, é isso que nós precisamos fazer. O esporte vai levar a isso, mas não é só o esporte. Porque, como você mesmo disse, dentro de seleções, nós temos acompanhado, né, tantos casos aí de coisas tão ruins acontecendo. Por quê? Porque não é só o esporte, é um conjunto de coisas que você precisa fazer. Eu sempre falo, é uma indústria tão gananciosa, ela não Exatamente. vê, não tem regra, não tem ética. Não. Em qualquer lugar existe a possibilidade de agir, eles vão agir, né? Agora, eu também achei interessante usar o esporte como reinserção social, né? E daí o Adilson pode falar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que quem está em recuperação precisa ser inserido na sociedade de alguma forma e muitas vezes fica perdido, fala, e agora? Eu não tenho amigos, porque os meus amigos são aqueles que estão na ativa e eu não quero mais, eu estou limpo e quero continuar limpo. De repente, procurar um esporte, né? Perfeito, é importantíssimo. Nós temos dados, nós temos 22 anos de história. Ao longo desses 22 anos foram atendidos mais de 8 mil crianças, jovens e adolescentes. Quantos tem hoje lá? Quantos hoje vocês atendem? 650 assistidos. Crianças, jovens, adolescentes e também alguns adultos que a gente abre o leque para os familiares. As atividades, todas elas são absolutamente de graça. E nós usamos o tripé. Você falou que só o esporte em si não é suficiente. O Dr. Miguel aqui complementou, falou que a família precisa estar inserida. Lá nós temos o esporte, nós temos a arte e nós temos a educação. Porque lá é boxe, é balé, é inclusão digital, é zumba e é o Tempo de Alegria, que é esse projeto que iniciou fresquinho, saiu do forno agora, que é com crianças, né? Então, eu tenho até fotos aí nas redes sociais, conversando com ela, eu tive que sair, que eu me emocionei, vendo aquele monte de crianças, a gente realmente chorou, né? Agora, ao longo desses 22 anos, nós temos inúmeras histórias de grandes
que hoje são grandes campeões da modalidade do boxe em si, mas que ontem viviam em estado de vulnerabilidade social alta. Então, eles encontraram um norte, eles ficaram mais focados em relação aos estudos, começaram a estabelecer objetivos para a vida social, se relacionaram melhor com família, tiveram melhora no desempenho escolar. Então, desencadeia uma série de benefícios ao cidadão que... Prevenção. A palavra adequada é prevenção. Graças a Deus, tem instituições como a Federação do Amor Exigente, que cuida da outra parte, que é a questão do tratamento, do acompanhamento, etc. e tal. Porém, a prevenção exerce um papel de fundamental importância que diminui a incidência aqui. E infelizmente, ainda não há políticas importantes na questão da prevenção, inclusive de gerar subsídios a instituições. Agora, enquanto não há, a gente pode agir e a gente tem que agir, né? Não podemos esperar. Seguindo o exemplo da Helena, do seu marido, olha que maravilha, você pode fazer o mesmo aí na sua cidade, no seu bairro. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz outro dia mesmo para o Tocantins, e eu fui conhecer uma cidade chamada Rio da Conceição, uma cidade pequenininha, uma infraestrutura realmente precária, mas ali tem uma moça que acordou para cuidar das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Então, ela dá aula de maquiagem, aula de dança, aula de teatro. E é uma graça o que ela faz, e junto com a espiritualidade, que é muito importante. E isso, gente, você pode fazer na sua cidade. Você não precisa ter um título, você não precisa ser uma ONG, você pode começar pequenininho. O importante é você agir, colocar as mãos para trabalhar. E Deus vai abençoar, eu tenho certeza disso. Cláudia, nós precisamos levar esperança para essas crianças, para esses adolescentes, coisa que nós não temos hoje. E as crianças vê tanta desgraça e só se fala em desemprego e não tem aquelas coisas até essenciais para a vida deles. E eles vão para onde? Para a criminalidade, para as drogas, que é um meio fácil de ganhar dinheiro. E se cada um fizer um pedacinho, né, Miguel? Cada um fazendo a sua parte um pouquinho. Você falou uma coisa fundamental, Cláudia. A responsabilidade é de cada um de nós. Se o governo não faz, nós devemos fazer. Se órgãos de maior importância, a iniciativa privada não faz, nós devemos fazer. A Helena tem ela já fez uma observação num programa anterior, que ela diz o seguinte: antes essa desgraça das drogas chegava na porta do outro, mas hoje chega na nossa porta. Nós não precisamos necessariamente estar vivenciando uma situação de drogadição em nossa casa. Nós temos que ser empáticos com a situação de um modo geral, fazer a nossa parte. E a questão da informação é fundamental nesse processo. Ou usar os seus dons e talentos para gerar alguma atividade, como um bom exemplo que você citou dessa moça, que não estava atrás de uma estrutura de uma ONG, mas ela desenvolveu um trabalho que gerou a prevenção, que desencadeou benefício para terceiro. Então, a responsabilidade é de cada um de nós. Não podemos. E a gente encontra todos os caminhos bonitinhos lá no Amor Exigente, inclusive com curso de prevenção que vai te ajudar até mesmo a pensar aí num plano, numa estratégia para começar um trabalho diferenciado e para fazer a prevenção dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos. E depois, se você quiser, já está com um problema instalado, tratar a sua doença, a sua codependência ou a sua dependência, tem os grupos familiares e os grupos de sobriedade também. Cláudia, nós temos sábado agora, dia 10 de março, o curso para familiares. Tá? É lá no Colégio Magíster, tá? Avenida Nossa Senhora do Sabará, 1600. Tá? Palestrantes de ponta, o que tem de melhor no mercado, para trazer informação, que é a grande arma contra as drogas, né? É a informação. E eu estive sábado no Rio de Janeiro, né? Foi a primeira reunião do grupo que vai comandar o nosso congresso de 2019. O pessoal está realmente entusiasmado e disposto a fazer o melhor congresso que nós já tivemos. Então, pessoal, nós estamos lá e o pessoal... Amor, a gente está muito bem estruturado, isso é muito lindo. E olha, hoje o exemplo, né, buscando parceiros para agregar aí. Já existe
todo um processo que dá certo. O trabalho do Amor Exigente é muito sério, mas mesmo assim, eles estão sempre buscando parceiros, escolas, academias, ONGs, pessoas que estão interessadas em promover mais qualidade de vida. É um grupo de qualidade de vida e eu quero que você participe. Então, ache um grupo pertinho da sua casa e vá. É uma vez por semana, são 2 horinhas, não paga nada para frequentar. E você vai ser transformado. Pode ter certeza, a sua família também. Nada muda se a gente não mudar. E é o centenário de Padre Haroldo. E eu estive com ele na quinta-feira e falou: façam realmente um congresso bonito, porque é meu centenário. Lindo. E a Helena está trazendo, aproveitando o teu programa, ela vai nos disponibilizar uma coisa muito legal. Então, Cláudia, eu queria dizer que, pela nossa experiência de 22 anos, nós sabemos que, assim, enquanto a prevenção é 98%, para você ter uma ideia, dessas crianças, desses jovens e adolescentes acompanhados, eles sequer experimentam drogas. Para você ter uma ideia de como esse custo sairia barato para o nosso Estado, para os nossos governantes, que eles estejam atentos a isso. Existem leis aí, existem leis. O Coliseu, por exemplo, ele nunca recebeu nenhum tipo de verba, nenhum tipo de ajuda. Mas existem leis de incentivo ao esporte, né? O nosso governo, né? Nós estamos vendo aí o Dória, né? Com tanta ênfase em cima das drogas, né? Com tanta coisa acontecendo no nosso Brasil, quem sabe, né? Nós vamos ter aí uma política nova, né? É nosso desejo, né? Onde a gente possa realmente estar vendo esses nossos jovens saindo dessa mazela, né? Porque nós que acompanhamos isso no dia a dia, nós sabemos. Vou usar uma palavra pesada, a desgraça que é essa droga. Vamos estar nos unindo. Nós sabemos que juntos nós podemos muito. Que os nossos empresários, todos juntos, que nós possamos fazer alguma coisa. Gente, os números são muito altos. 98% sequer experimentam quando estão engajados dentro de um projeto social. Infelizmente, esses 2% que sobrarem, vamos estar aplicando Amor Exigente, vamos estar aplicando tantas terapias, tantas coisas que tem. Mas se a gente puder prevenir dessa Mas se forma, pudermos melhor. prevenir... Olha, gente, 2% ainda vai ser muita gente. E nós vamos poder estar dando muito mais qualidade de vida para esses. Estamos formando parcerias, estamos tentando aí colocar mais vagas, né, à disposição também do Amor Exigente. Precisamos estar juntos, precisamos estar nos unindo. E, principalmente, precisamos estar tendo forças do nosso Senhor, né? Para que juntos a gente possa estar tendo mais qualidade. Olha, A Helena está disponibilizando 2 vagas na comunidade que eles têm, lá em Palhoça, Santa Catarina. Então, a pessoa tem que frequentar o Amor Exigente, tem que já estar lá 2 vagas engajada. o quê? Comunidade terapêutica? Comunidade terapêutica. Eles também. Em Santa Catarina. Que Lá em Palhoça. boa notícia. Então, aí, Olha minha aí, ó. telespectadora que está sofrendo, eu imagino, a gente conhece bem o que você está vivendo, não fique só, vá para um grupo de Amor Exigente. Então, 2 vagas disponíveis aí, lá em Palhoça, Santa Catarina, na comunidade terapêutica. Miguel, obrigada. Dilson Lima, foi um prazer te receber. Helena também. Muito bom falar sobre prevenção. E lembrar que juntos a gente tem força. Juntos somos mais fortes, né? Obrigada, Obrigado, Miguel. Tudo de bom para vocês. Igual. Coisa boa. Bom, né? A gente vai aprendendo a viver o tempo todo. E é lindo ver que alguém está fazendo algo de diferente. Eu te estimulo, faça também. E busque ajuda e não fique só. E aproveita as oportunidades, né? Ouviu? De repente já vê como é que você consegue essa vaga e vai. Vamos cuidar daqueles que a gente ama. Mas lembrando que, como fala no avião, em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você para depois colocar no seu pequeno. Primeiro a gente se cuida para depois cuidar do outro.